A revolução digital transformou profundamente o modo como a sociedade lida com o dinheiro, alterando a dinâmica entre instituições financeiras e cidadãos. Se em décadas passadas o acesso a uma conta bancária exigia o deslocamento físico, a espera em filas e a passagem por portas giratórias com detectores de metais, hoje o banco inteiro reside no bolso de cada indivíduo, acessível por um simples toque na tela de um smartphone. Essa transição, acelerada por uma digitalização forçada nos últimos 5 anos, trouxe uma praticidade sem precedentes, mas também abriu as portas para uma epidemia de fraudes digitais que atinge consumidores de todas as classes sociais. No centro desse turbilhão, o Brasil consolidou-se como um dos maiores laboratórios de engenharia social do mundo, especialmente após a popularização de sistemas de pagamento instantâneo como o Pix, que alterou a velocidade do fluxo monetário e, consequentemente, a rapidez da liquidação do crime. Antigamente, a segurança bancária era uma questão de concreto, aço e vigilância ostensiva. O patrimônio físico era protegido por guardas armados e cofres pesados de abertura retardada. Hoje, o campo de batalha é imaterial, composto por camadas de criptografia, biometria facial e chaves de segurança dinâmicas. No entanto, nessa migração do modelo físico para o digital, surgiu um conflito fundamental que define a era atual: o trade-off da conveniência. As instituições financeiras tradicionais e as fintechs, em uma corrida frenética para atrair e manter clientes em um mercado saturado, priorizaram o que chamam de fricção zero. O objetivo era tornar processos como a abertura de conta, a recuperação de senhas e as transferências de grandes valores tão simples e rápidos quanto possível. Essa priorização da facilidade de uso, embora celebrada pelo marketing, muitas vezes deixou brechas invisíveis que organizações criminosas aprenderam a explorar com uma eficiência assustadora. O perfil do criminoso bancário também sofreu uma metamorfose drástica. O assaltante de agências, que utilizava a força bruta e armas de fogo, deu lugar a grupos especializados em cybercrimes que operam de forma empresarial. Esses grupos não dependem mais exclusivamente de habilidades técnicas avançadas ou da quebra de protocolos de segurança complexos por meio de scripts e automação. O foco mudou para a exploração das vulnerabilidades inerentes à psicologia humana. Enquanto a Federação Brasileira de Bancos anuncia investimentos bilionários em tecnologia de defesa e inteligência artificial todos os anos, os recordes de vítimas continuam sendo quebrados, revelando uma contradição incômoda. O sistema financeiro nunca foi tão prático e moderno, e, simultaneamente, a sensação de insegurança do público nunca foi tão elevada. A percepção de vulnerabilidade não é infundada. Mesmo com tecnologias de ponta, como o reconhecimento facial e a autenticação em 2 etapas, o número de fraudes bem-sucedidas cresce de forma exponencial. Isso ocorre porque a maior brecha de segurança hoje não reside necessariamente no código do aplicativo bancário ou na infraestrutura da rede, mas no comportamento humano, quando este é manipulado com precisão. A engenharia social tornou-se o pilar central de quase todos os ataques contemporâneos. Através de táticas de phishing e vishing, os criminosos conseguem o que nenhum software malicioso alcançaria sozinho com tanta agilidade: a colaboração voluntária e involuntária da própria vítima. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Os ataques modernos utilizam gatilhos mentais poderosos, como o medo de ter a conta bloqueada, o senso de urgência diante de uma suposta compra indevida, ou a obediência cega a figuras de autoridade que simulam ser funcionários de segurança do banco. Quando um criminoso liga para uma vítima utilizando uma máscara de número oficial e demonstra conhecimento sobre seus dados pessoais, a barreira de desconfiança é rompida. Nesse momento, a tecnologia de segurança mais avançada do mundo
torna-se inútil, pois a própria pessoa, acreditando estar protegendo seu patrimônio, acaba por entregar as chaves de acesso ao seu dinheiro. É uma luta desigual, onde a agilidade do sistema financeiro digital, projetado para facilitar a vida do consumidor honesto, acaba servindo perfeitamente aos propósitos de quem deseja escoar recursos ilícitos, em questão de segundos para redes complexas de contas laranjas. À medida que a tecnologia avança, as táticas de invasão tornam-se mais sofisticadas e menos dependentes do erro humano direto. Um dos mecanismos técnicos mais perigosos é o chamado SIM swap, ou clonagem criminosa de chip. Nesse cenário, o criminoso transfere o número de telefone da vítima para um novo cartão SIM sob seu controle, muitas vezes contando com a conivência de funcionários de operadoras de telefonia. Com o controle do número, o fraudador intercepta mensagens de SMS enviadas pelos bancos para autenticação, ganhando acesso a contas e permitindo a alteração de senhas fundamentais sem que o usuário perceba rapidamente. Paralelamente, o uso de cavalos de Troia bancários em dispositivos Android cresceu de forma alarmante. Esses softwares maliciosos são ocultados em aplicativos inofensivos e, uma vez instalados, conseguem sobrepor telas falsas aos aplicativos originais para capturar tudo o que é digitado pelo usuário. Outra tática forte é o refinado golpe do 0800. Nele, a organização criminosa utiliza softwares de mascaramento para fazer com que o identificador de chamadas da vítima exiba o número oficial da central de atendimento do banco. Ao atender, o consumidor ouve uma gravação profissional, idêntica à original, que o alerta sobre uma suposta transação suspeita. Sob pressão psicológica e acreditando falar com um agente legítimo, a vítima acaba induzida a realizar transferências ou a revelar códigos de acesso privados. Essa sofisticação técnica também atinge as vulnerabilidades encontradas em fintechs. Embora tenham democratizado o acesso ao crédito, a facilidade para abrir contas permitiu a proliferação de contas laranjas. Criadas com documentos falsos ou alugadas, essas contas servem como dutos eficientes para escoar o dinheiro ilícito instantaneamente, dificultando o rastreio pelos órgãos de fiscalização e pela polícia. Os números dessa realidade são impressionantes. Segundo dados de empresas de cibersegurança, o Brasil registra centenas de tentativas de fraude por minuto, liderando rankings globais de cibercrime. A implementação do Pix, embora revolucionária na inclusão financeira, acabou se tornando uma ferramenta de aceleração para o crime. A liquidação imediata dos valores impede que o sistema bancário consiga bloquear transações suspeitas em tempo hábil, permitindo que o montante roubado seja fragmentado e disperso entre dezenas de contas em segundos. Há um contraste evidente entre a segurança do cartão com chip físico, que reduziu as fraudes presenciais, e a fragilidade dos cartões virtuais e compras online sem senha, onde o preenchimento de dados estáticos é a única barreira entre o saldo da conta e o fraudador experiente. Diante disso, o posicionamento das partes revela um jogo de empurra de responsabilidades. Instituições financeiras alegam que a maioria das fraudes ocorre por culpa exclusiva do consumidor, que entrega dados voluntariamente em ataques de engenharia social. Os bancos investem em educação, mas negam responsabilidade por ações do usuário fora do aplicativo. Em contrapartida, especialistas criticam a falta de autenticação multifatorial rigorosa e o design de aplicativos que prioriza a estética em detrimento de camadas extras de proteção. Para órgãos como o Procon e o IDEC, a visão é estritamente jurídica. Eles defendem a tese da responsabilidade objetiva, fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, tratando as fraudes como um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade lucrativa exercida pela instituição financeira em questão. Alimentando esse ecossistema destrutivo,
está o mercado negro dos dados pessoais. Vazamentos massivos expuseram CPFs, telefones e históricos de crédito de milhões de brasileiros em fóruns obscuros da Deep Web. Isso permite que grupos criminosos construam perfis detalhados e precisos de suas vítimas, tornando os ataques personalizados e extremamente convincentes. Munidos desses dados valiosos, o fraudador já conhece detalhes da vida financeira do alvo, quebrando sua resistência inicial e facilitando a execução de golpes coordenados que drenam economias inteiras em poucos instantes. A praticidade digital forneceu ao crime organizado a matéria-prima e a velocidade necessárias para uma operação criminosa em escala industrial, deixando o sistema de segurança em constante estado de alerta máximo. Esta infraestrutura paralela de dados sustenta um ciclo vicioso de ataques cada vez mais frequentes e difíceis de serem combatidos pelas autoridades tradicionais de segurança digital. O impacto dessas brechas transcende os números frios dos relatórios financeiros e atinge o âmago da estabilidade econômica nacional. O prejuízo financeiro causado pelas fraudes bancárias digitais gera um imenso rombo bilionário anual que, embora absorvido inicialmente pelas instituições e fintechs, acaba sendo repassado indiretamente ao consumidor. Esse custo manifesta-se em tarifas mais elevadas, taxas de juros de cartões de crédito majorados e, no seguro-fraude, margem de segurança que os bancos embutem em seus serviços para cobrir as perdas operacionais com golpes. É uma conta que todos pagam, independente de vitimização direta, criando um ecossistema onde a inovação tecnológica é financiada pelo risco compartilhado, de forma compulsória entre todos os usuários. Entretanto, o dano mais profundo é o impacto psicológico sobre o indivíduo. O consumidor, ao se ver alvo de um sequestro relâmpago digital, ou ao perceber que as economias de uma vida desapareceram em poucos cliques, enfrenta um trauma, além da grande perda financeira. Há um sentimento de invasão de privacidade e de vulnerabilidade que corrói a saúde mental. Essa erosão da confiança atua como um freio invisível para a adoção de novas tecnologias financeiras. Especialmente entre a população mais velha, a insegurança gera exclusão tecnológica, onde o receio de ser enganado impede o acesso a benefícios que a digitalização deveria proporcionar de forma ampla a todos os estratos sociais. Olhando para o horizonte, o futuro da segurança bancária é desenhado por uma corrida armamentista onde a IA atua como uma faca de dois gumes. De um lado, as instituições financeiras utilizam modelos de aprendizado de máquina para analisar milhões de transações em milissegundos, detectando padrões anômalos que fogem ao perfil do cliente. Do outro lado, organizações criminosas já empregam a tecnologia para escalar seus ataques, criando deepfakes de voz e vídeo tão realistas que podem enganar sistemas de biometria facial e processos de prova de vida. É uma guerra silenciosa de algoritmos, onde a capacidade de processamento de dados define quem está um passo à frente no tabuleiro da segurança cibernética global. Nesse cenário, o papel dos órgãos reguladores torna-se central. O Banco Central busca equilibrar a balança através de regulamentações que impõem limites de transferência noturnos e o aprimoramento do MED, o Mecanismo Especial de Devolução. Este dispositivo visa facilitar o bloqueio e a recuperação de valores em fraudes comprovadas, embora enfrente a velocidade com que os criminosos dispersam o dinheiro por redes de contas laranjas. A tendência aponta para uma responsabilização mais rígida das instituições, forçando-as a investir não apenas em defesa, mas em mecanismos de ressarcimento ágeis para o cliente que seguiu corretamente os protocolos de segurança. O Open Finance surge como uma perspectiva poderosa para a segurança coletiva. O compartilhamento de dados entre bancos permite a criação de uma rede de inteligência colaborativa.
Ao cruzar informações em tempo real, o sistema pode identificar rapidamente o rastro de contas suspeitas que atravessam múltiplas instituições, isolando perfis de golpistas antes mesmo que eles consigam realizar o saque final dos recursos ilícitos capturados. Essa cooperação setorial transforma a segurança em um pilar estratégico coletivo. O próximo grande salto reside na biometria comportamental. Diferente da senha ou da impressão digital, ela analisa padrões quase irreplicáveis. A forma como o usuário segura o celular, o ritmo da digitação e a pressão aplicada na tela. Essa camada invisível monitora o uso contínuo e pode interromper transações se detectar que o comportamento atual destoa do histórico do titular. No entanto, a educação digital em massa é a habilidade básica de sobrevivência moderna. Compreender os mecanismos do crime digital não é mais uma opção, mas uma necessidade para qualquer cidadão que deseje transitar com segurança na economia do século XXI. O sistema financeiro nunca será 100% seguro. O crime evolui em simbiose com a tecnologia. Para cada barreira, surge uma nova ferramenta de transposição. A jornada da digitalização trouxe praticidade, mas o preço é a vigilância constante. Diante de tudo o que vimos, a reflexão é a pergunta fundamental. Você estaria disposto a aceitar um sistema financeiro um pouco menos prático em troca de habitar um ambiente digital muito mais seguro? A resposta definirá os próximos capítulos da nossa relação com o dinheiro na era da informação. A transformação do sistema financeiro global, especialmente o brasileiro, nos últimos 5 anos, representa uma das mudanças mais drásticas na história da economia moderna. Saímos de um cenário onde a segurança era uma experiência tangível, protegida por portas giratórias de metal, vigilantes armados e vidros blindados, para uma realidade onde todo o patrimônio de uma vida cabe no bolso, acessível por uma simples sequência numérica ou pelo reconhecimento dos traços de um rosto em uma tela de vidro. Essa digitalização forçada, acelerada por crises globais, criou um ambiente de conveniência sem precedentes, mas também abriu as comportas para uma nova e sofisticada era de crimes cibernéticos que desafiam as defesas mais caras do mundo. Nesse novo e complexo tabuleiro, o consumidor brasileiro, independentemente de sua classe social, idade ou nível de instrução, tornou-se o alvo principal de organizações criminosas altamente estruturadas. Esses grupos deixaram de lado o planejamento logístico de assaltos físicos para se tornarem mestres em scripts de automação e, acima de tudo, em psicologia aplicada. O momento atual é crítico. O Brasil consolidou-se como um dos maiores laboratórios de engenharia social do planeta. Este fenômeno foi impulsionado pela popularização de sistemas de pagamento instantâneo, com destaque para o Pix. A promessa original era de inclusão financeira e agilidade. E ela foi cumprida com êxito, mas a velocidade com que o dinheiro circula hoje é exatamente a mesma velocidade com que ele pode ser drenado de uma conta por mãos invisíveis. A grande causa por trás dessa vulnerabilidade sistêmica reside no conflito direto entre a chamada fricção zero e a implementação de barreiras de segurança robustas. As instituições financeiras, em uma disputa feroz para atrair novos usuários em um mercado saturado, priorizaram a facilidade de uso como seu maior trunfo. A abertura de uma conta bancária em poucos minutos e a recuperação de senhas esquecidas com apenas alguns cliques tornaram-se diferenciais competitivos. No entanto, cada barreira removida para facilitar a vida do cliente legítimo é também uma porta destrancada para o fraudador habilidoso. O sistema ficou mais prático, sem dúvida, mas essa busca incessante pela conveniência criou brechas profundas em processos de autenticação, tornando o ambiente digital um terreno fértil para abusos constantes. Historicamente, a segurança bancária era baseada no isolamento físico e na dificuldade de acesso aos cofres.
O ladrão de banco precisava de armas e força bruta. Hoje, o criminoso moderno evoluiu para uma figura técnica, fria e altamente manipuladora. Ele não precisa mais invadir um prédio físico. Ele precisa apenas invadir a mente e o dispositivo do usuário. O investimento em tecnologia de defesa por parte das instituições financeiras é colossal. Segundo dados divulgados pela Febraban, bilhões de reais são destinados anualmente para fortalecer criptografia, monitoramento de redes e inteligência de dados. Entretanto, existe uma contradição latente que assombra o setor. Mesmo com orçamentos de defesa dignos de nações soberanas, o número de vítimas e o volume de prejuízos continuam quebrando recordes sucessivos. A percepção do grande público é de que, embora a tecnologia avance a passos largos, a sensação de vulnerabilidade nunca foi tão presente no cotidiano. A falha mais crítica, no entanto, não reside necessariamente no código dos aplicativos ou na robustez dos servidores, mas sim no elo mais fraco da corrente: o comportamento humano manipulado. É aqui que entra a engenharia social, o pilar que sustenta a esmagadora maioria das fraudes modernas. Criminosos operam com base em gatilhos psicológicos poderosos, como o medo de ter a conta bloqueada, a urgência de uma transação supostamente irregular ou o respeito à autoridade de alguém que simula ser um funcionário do banco. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este conteúdo. Ataques de phishing e vishing são minuciosamente arquitetados para que o próprio usuário, sob pressão emocional, entregue as chaves de seu cofre digital, ignorando avisos de segurança automáticos. Essa manipulação é o que torna o sistema financeiro tão frágil hoje, pois não importa quão impenetrável seja a muralha digital construída pelos engenheiros, se alguém do lado de dentro for convencido, por meio de uma mentira bem contada, a abrir voluntariamente o portão principal para o invasor. Embora a manipulação psicológica seja a porta de entrada comum, a infraestrutura técnica das fraudes é sofisticada. O fenômeno do SIM swap, ou clonagem de chip, exemplifica como a vulnerabilidade atinge as operadoras de telefonia. Ao sequestrar a linha da vítima, criminosos interceptam códigos de autenticação via SMS, desarmando a principal barreira de segurança digital. Paralelamente, cavalos de Troia bancários em dispositivos Android permitem que invasores monitorem telas em tempo real. Esses malwares capturam senhas e sobrepõem interfaces falsas sobre o aplicativo legítimo. O consumidor acredita estar interagindo com seu banco, enquanto nos bastidores, um script executa transferências silenciosas para as organizações criminosas, operando com uma precisão que torna a detecção impossível para o usuário comum sem conhecimentos técnicos. A evolução dessas táticas culminou no chamado golpe do 0800. Nesse cenário, as organizações criminosas montam centrais de atendimento que mimetizam a experiência de um banco real. Utilizando tecnologias de mascaramento de chamadas, os fraudadores fazem com que o número oficial da instituição apareça no celular da vítima. A voz profissional e o vocabulário técnico convencem o usuário de que uma transação irregular está em curso. Sob o pretexto de realizar um procedimento de segurança para anular a fraude, o consumidor é induzido a realizar transferências ou fornecer tokens de acesso. Essa encenação, apoiada por tecnologia de telefonia, é eficaz em quebrar a resistência de clientes que, sob pressão emocional, ignoram protocolos básicos e entregam as chaves das contas. Essa rede criminosa encontra terreno fértil na agilidade das fintechs. Se a facilidade de abrir contas digitais democratizou o acesso financeiro, também criou um duto para a lavagem de dinheiro. O uso de contas laranjas, abertas com documentos falsos ou alugadas de terceiros, permite que o produto do crime seja pulverizado em segundos através de múltiplas instituições.
Essa fragmentação da liquidez é o trunfo dos criminosos, pois torna o rastreamento das transações quase impossível em tempo real. As fintechs enfrentam o desafio de equilibrar a rapidez de novos cadastros com a necessidade de uma verificação rigorosa de identidade que impeça a criação dessas camadas de ocultação financeira utilizadas pelo crime organizado para escoar o capital. As estatísticas refletem a gravidade da situação nacional. Ocorrem dezenas de tentativas de fraude por minuto, colocando o país no topo dos rankings de vulnerabilidade digital. O Pix alterou o tempo de liquidação do crime. Antes, transferências suspeitas podiam ser retidas antes da compensação final. Com o pagamento instantâneo, o tempo de reação das defesas foi reduzido, impedindo o bloqueio eficaz de valores desviados. Comparativamente, a segurança do cartão com chip reduziu fraudes presenciais. Mas a migração para compras online e cartões virtuais sem senha abriu janelas para transações não autorizadas em larga escala, onde a verificação de identidade é frequentemente menos rigorosa do que no ambiente físico tradicional. O debate sobre a responsabilidade gera uma divisão de posicionamentos. Instituições financeiras argumentam que as fraudes ocorrem por culpa exclusiva do consumidor, que entrega dados voluntariamente. Especialistas em cibersegurança criticam a falta de autenticação multifatorial robusta e o design de aplicativos que facilita o erro humano. Órgãos de proteção, como o Procon e o IDEC, defendem a tese da responsabilidade objetiva das instituições bancárias. Eles sustentam que, por ser uma atividade de risco, o banco deve arcar com as falhas de segurança do serviço que oferece, especialmente quando deixam de identificar padrões de transações atípicos que fogem ao perfil histórico do cliente, configurando falha na prestação do serviço prometido ao usuário. Todo esse ecossistema é lubrificado pelo vasto mercado negro de dados pessoais. O vazamento massivo de informações, abrangendo CPFs e telefones, alimenta bases comercializadas em fóruns obscuros. De posse desses dados, as organizações criminosas personalizam ataques. Quando um fraudador contata uma vítima possuindo detalhes sobre sua vida financeira, a barreira da desconfiança desmorona quase instantaneamente. O crime digital tornou-se uma operação industrial de alta precisão, onde a informação vazada é a munição letal utilizada contra o patrimônio do consumidor moderno, exigindo vigilância constante para proteger as economias de uma vida inteira de trabalho em um ambiente digital hostil que não perdoa pequenas falhas de atenção. O impacto dessas brechas transcende os números frios dos relatórios financeiros e atinge o âmago da estabilidade econômica da sociedade moderna. Quando as organizações criminosas conseguem subtrair valores, o prejuízo não fica restrito apenas ao consumidor afetado pelo golpe. Existe um efeito cascata que encarece o funcionamento do sistema financeiro. As instituições financeiras, para mitigar as perdas que muitas vezes são obrigadas a cobrir, acabam repassando o custo do seguro-fraude para toda a base de clientes. Isso se reflete em tarifas e taxas de juros que já incorporam o risco sistêmico da vulnerabilidade digital. No entanto, o dano mais profundo é o impacto psicológico. O trauma de ser vítima de um sequestro relâmpago digital, ou a dor de ver as economias de uma vida evaporarem em minutos de uma ligação fraudulenta, gera uma sensação de impotência devastadora. Para muitas dessas vítimas, o smartphone deixa de ser uma ferramenta de praticidade e passa a ser uma ameaça constante que o consumidor carrega no bolso. Essa erosão da confiança é um dos maiores entraves para a evolução tecnológica. O medo constante de fraudes pode frear a inovação, fazendo com que parcelas da população resistam à adoção de novas soluções financeiras. Se o ambiente digital é percebido como um território sem lei, a inclusão financeira plena torna-se um objetivo inalcançável.
Por outro lado, o futuro aponta para uma corrida armamentista onde a inteligência artificial atua como uma faca de dois gumes. Se o Banco Central e os especialistas em cibersegurança buscam utilizar modelos de IA para detectar padrões de fraude em milissegundos, as organizações criminosas já empregam essas ferramentas para criar deepfakes de voz e vídeo. No futuro próximo, uma chamada de vídeo de um suposto gerente poderá ser simulada por algoritmos, desafiando os sistemas biométricos modernos e colocando em xeque a veracidade do que vemos através das telas de nossos dispositivos. Diante desse cenário, o papel dos órgãos reguladores torna-se vital. O Banco Central tem implementado medidas como o Mecanismo Especial de Devolução, o MED, que visa agilizar a recuperação de valores em fraudes no Pix. Contudo, a eficácia desse mecanismo ainda depende da velocidade com que o consumidor percebe o golpe e aciona os canais oficiais. A tendência é que vejamos regulamentações mais rígidas, forçando uma responsabilização maior das instituições financeiras pela segurança do usuário. O Open Finance surge aqui como um aliado inesperado. Embora o compartilhamento de dados possa parecer um risco, ele permite a criação de uma rede de inteligência compartilhada entre bancos. Ao cruzar informações sobre perfis de golpistas e rastrear contas laranjas em tempo real, o sistema torna-se capaz de identificar e bloquear atividades suspeitas antes mesmo que o dinheiro saia da conta de origem, gerando proteção coletiva. O próximo passo envolve a migração para a biometria comportamental. Diferente da impressão digital ou do reconhecimento facial, essa tecnologia analisa a forma única com que cada usuário interage com seu dispositivo. Ela monitora a pressão do toque na tela, a cadência da digitação e até o ângulo em que o indivíduo segura o celular. Essas camadas invisíveis de proteção criam uma assinatura digital única para cada consumidor, dificultando a ação de scripts automatizados ou criminosos com senhas roubadas. Contudo, nenhuma barreira técnica substituirá a necessidade de uma educação digital em massa. No mundo contemporâneo, a cibersegurança precisa ser tratada como uma habilidade básica de sobrevivência. O consumidor deve ser treinado para desconfiar de ofertas excepcionais, mensagens de urgência ou pedidos de dados sensíveis fora dos canais oficiais de atendimento, protegendo assim seu próprio patrimônio e sua tranquilidade. Ao encerrarmos esta reflexão, fica a lição de que o sistema financeiro nunca será 100% seguro, pois o crime é adaptativo e evolui no mesmo ritmo das inovações. A promessa de um mundo sem fricção trouxe vulnerabilidades que a sociedade não estava preparada para enfrentar. O equilíbrio entre facilidade e segurança é o grande desafio da nossa geração. A pergunta final para todos nós é profunda. Em um ambiente onde o clique pode significar a perda total de um patrimônio, até que ponto estamos de acordo em sacrificar a rapidez pela nossa segurança? Você aceitaria um sistema um pouco menos prático, com mais etapas de verificação, em troca de um ambiente muito mais seguro contra as ameaças do mundo digital? Essa escolha definirá os rumos da próxima era da economia global e a forma como interagiremos com o dinheiro no futuro.